Bom dia, muita paz, que Jesus renove as nossas bênçãos, que a gente tenha tudo em abundância de acordo com o nosso merecimento. Bom dia, hoje nós vamos continuar Mateus 25, de versículos 14 a 30, e o título é O Preguiçoso Perdeu Tudo. Geralmente a situação do preguiçoso é que ele não tem nada, não é verdade? O preguiçoso geralmente ele passa o dia fazendo o quê? Conversando fiado, na frente da televisão, falando mal dos outros, dormindo, a Bíblia até fala toscaneando, virando para cá, para lá, né? Tem que levantar e ir à luta. Mas nós vamos aprender também na lição de hoje, que o preguiçoso, ele ainda tem a audácia de culpar Deus pelo seu infortúnio. E não é só Deus que eles culpam a pessoa que está indo melhor na vida, porque eles acham que essas pessoas têm que custear a sua preguiça e a sua inatividade. Eles também culpam o governo, porque acha que o governo tem que custear tudo isso. E veja que o nosso Brasil, por exemplo, se a gente olhar a dívida social, é muito maior do que aquilo que existia, por exemplo, 50 anos atrás. É bolsa disto, bolsa daquilo, é pessoas querendo aposentar sem ter direito. É muita coisa vindo aí pela inatividade. Pessoas que passaram uma vida toda fazendo bicos. Trabalha um biquinho aqui, um biquinho ali, um emprego hoje, daqui um mês está desempregado. E eles não têm aquela vontade de estudar, de progredir na vida, conseguir uma educação e para conseguir um emprego. Mas o que é que acontece com essas pessoas? Não é que elas não tiveram as bênçãos de Deus, porque aprendemos também na lição de hoje que todos recebem a bênção de Deus de acordo com a sua capacidade. Mas o problema é o que é que nós estamos fazendo com essas bênçãos. Então vamos primeiro à palavra de Deus. Leitura de Mateus 25, versículos de 14 a 30. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2.
O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos entender que o homem que saiu de viagem é o próprio Jesus Cristo. Os servos representam os cristãos que dizem ter fé. A parábola sugere que quem tem verdadeira fé apresenta os frutos para Deus. O que não produz frutos é um hipócrita. Jesus deu a cada um dos 3 servos de acordo com a sua capacidade. Os talentos não eram moedas, mas medidas de peso. O talento de ouro, por exemplo, valia mais que o talento de prata e de cobre. Então, modernamente falando, nós traduzimos talento como dinheiro, ou falando de talento que demonstra a habilidade pessoal de cada um. Os 2 homens que receberam 5 talentos e 2 talentos receberam a mesma recompensa. Mostra aqui que a recompensa foi baseada na fidelidade e não nos resultados. Vocês viram que Jesus recompensou aquele que multiplicou os talentos de acordo e disse que ainda acrescentaria muito mais. Mas esse homem que recebeu um talento de acordo com a sua capacidade e enterrou, ele também acusou Jesus. Ele disse o seguinte: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Será que isso é verdade? Não, pois o próprio Jesus não tinha dado a ele um talento ali para ele multiplicar? Então Jesus não estava tentando colher onde não semeou? Pelo contrário, Jesus já tinha semeado de acordo com a capacidade desse servo, mas o servo está acusando Jesus para justificar a sua preguiça, a sua inatividade. Ele tem o talento, ele tem as condições de fazer algo produtivo com aquilo que Deus lhe deu. Mas o que é que ele faz? Ele escolhe enterrar o talento e falar de um medo de Deus, que é também um medo errado, porque ser temente a Deus não significa, eu estou com medo de Deus, não, mas significa a gente ser fiel a Deus em todos os sentidos, até no que diz respeito aos nossos talentos, que não existe ninguém nesta vida
que fazendo bom uso dos seus talentos ele vai passar fome. Não, não existe isso. O que existe é a má administração desses talentos. Aí nós vamos ver a seguir que Jesus repete as mesmas perguntas para ele. Não significa de maneira nenhuma que Jesus estava concordando com ele, mas para que ele visse onde estava o seu erro e que ele nunca deveria ter enterrado os talentos. Então, fica concluído ali que nada justificaria a sua inatividade e a sua preguiça. Não é culpando os outros, culpando o governo, culpando Jesus, não. Porque cada pessoa recebeu, ela já vem com aqueles talentos dados por Deus. Cada pessoa tem um dom especial que deve fazer bom uso. Ela tem que ser fiel a Deus, mostrar fidelidade a Deus. Não significa aí que Deus está procurando que o peso do talento seja multiplicado, não. Deus não quer saber das riquezas terrenas, mas das riquezas espirituais. E um homem que não é fiel a Deus, recebendo a sua graça e a fazendo multiplicar em todos os sentidos, o que é que merece? Nada. E nós vimos aqui que Jesus disse para retirar os talentos que foi dado a ele e dar ao que tinha 10. Por quê? Porque o que tinha 10, não falando materialmente, mas ele foi fiel ao seu Senhor. É isso que quer dizer. Essa palavra aqui significa que aqueles que fazem bom uso dos talentos dados por Deus, lhes serão multiplicados em graça, em bens, em tudo mais, porque herdam bênçãos incontáveis do Pai. Mas aqueles que não fazem nada com os seus talentos, deles são retirados, e eles vão continuar na pobreza espiritual e material. Aqueles que desprezam os talentos dados por Deus, as suas riquezas pessoais e se apegam a bens transitórios deste mundo, acabarão perdendo tudo o que têm. E aqueles também que se apegam a sentimentos de preguiça, de inatividade, eles culpam a Deus pelo seu infortúnio, mesmo quando a cada um lhe foi dado de acordo com a capacidade. Então, Deus está falando que eles são servos inúteis. Eles não fazem nada com aquilo que Deus lhes deu. Eles deveriam estar trabalhando para a causa do Senhor. Então, eles serão lançados no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Recapitulando aí para terminar, Jesus deu 5 talentos para um homem, deu 2 talentos para o outro e 1 talento para o terceiro, de acordo com a sua capacidade. Daí o Senhor partiu. Essa pessoa dando os talentos é Jesus Cristo. É Ele que está por trás desse Senhor aí que partiu. Aí, um certo dia, ele voltou para prestar as contas, como Jesus vai voltar. E daí nós vamos ver que aquele que recebeu 5 talentos, ele apresentou mais 5. Ele multiplicou. E o que recebeu 2 talentos, apresentou mais 2, um total de 4. E o que recebeu 1 talento, ele apresentou o mesmo talento. Vejam aí que tanto aquele que recebeu 5 talentos, quanto o que recebeu 2 talentos, eles foram recompensados da mesma maneira. E essa recompensa não foi pelos resultados, mas foi pela fidelidade. Porque o servo infiel
que recebeu um talento e não tinha nada para mostrar para Deus, ele não produziu nenhum fruto, gente, que a árvore boa tem que dar frutos bons. Se conhece a árvore pelo fruto. Mas esse servo infiel não apresentou nada. Então ele não tinha nada para receber, ele acaba perdendo tudo. E vamos voltar à questão da preguiça e da inatividade. Como é que é o fim dos preguiçosos? Como é que é o fim das pessoas que não usam os seus talentos dados por Deus? É um final muito triste, porque a pessoa simplesmente no momento que ela mais precisa, na velhice, quando as doenças vêm, o que é que acontece? Ela não tem. Por quê? Porque o que foi lhe dado não foi multiplicado. E daí, se a gente vê o outro lado da moeda, o que é que acontece quando a gente parte para Deus? Aí sim, Deus vai querer a multiplicação dos nossos talentos espirituais. E daí a gente apresenta para Ele como um preguiçoso, uma pessoa que não fez bom uso de nada que Ele deu, uma pessoa que só ficou reclamando, que ficou acusando, que não seguiu a palavra de Deus. O que é que vai receber? Julgamento para ir para o inferno. É essa a lógica de Deus, não sou eu falando, mas é o que a parábola aqui está nos mostrando. É muito importante que a gente faça bom uso dos nossos talentos para a nossa riqueza material e espiritual. Porque tudo que a gente fizer de acordo com aquilo que Deus está pedindo para nós fazermos, de acordo com a sua palavra, Ele está falando aqui que nos será dado muito mais. Não será em vão. Então vamos pensar nisso. Um bom dia, muita paz no seu coração, muita sabedoria e que todos nós saibamos usar os nossos talentos, porque todos nós temos pelo menos um. Que Jesus nos abençoe. Um bom dia para todos. Amém.